Ego e arquétipo, uma síntese fascinante dos conceitos psicológicos fundamentais de Jung, por Edward Edinger. A tradução é de Adail Birajara Sobral, editora Cultrix, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, concordem com o que aqui é feito e queiram auxiliá-lo, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia Seu Vaquinha, ou ainda comprando livros pela lista de desejos da Amazon. Esses livros chegarão até mim, para que possam ser gravados aqui para o canal. E também é possível auxiliar tornando-se membro. Os links estão todos no descritivo desse e dos demais vídeos. Muito obrigada a todos pela presença. Por favor, caso possam, devam e queiram, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Caso já não tenham feito. Tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença, pela escuta. Eu desejo uma boa escuta. Estamos no capítulo 6º, Ser um indivíduo. O único e verdadeiro portador de vida é o indivíduo, e isso ocorre por toda a natureza. Jung. Primeiro, a existência a priori do ego. A experiência da individualidade é um mistério do ser que transcende o poder de descrição. Cada pessoa exibe sua própria versão inigualável dessa experiência, que é intransferível como tal. No entanto, a forma da experiência é universal e pode ser reconhecida por todos os homens. De fato, às vezes parece que o alvo do desenvolvimento psíquico do indivíduo é chegar cada vez mais perto da percepção de que a sua própria individualidade pessoal e exclusiva é idêntica ao indivíduo arquetípico eterno. A particularidade e a universalidade se fundem quando tomamos em nossas próprias mãos o destino de ser um indivíduo. Quando pesquisamos o fenômeno da vida em todas as suas manifestações visíveis, o que observamos não é um contínuo, mas antes uma multiplicidade quase infinita de unidades separadas de vida, num estado permanente de colisão e de competição umas com as outras, no sentido de se alimentarem, reproduzirem e sobreviverem. Das partículas moleculares complexas, que são os vírus, aos vertebrados da mais alta ordem, vemos que a vida é carregada por unidades indivisíveis, cada uma das quais dispõe do seu próprio centro autônomo do ser. Ocorre o mesmo com a vida psíquica. A psique também se manifesta por intermédio de uma ampla gama de centros de ser particulares e distintos, cada um dos quais um microcosmo. Abre aspas. Um centro absolutamente original em que o universo se reflete de forma ímpar e inimitável. Fecha aspas. Jung coloca no centro da sua psicologia o processo da percepção de si mesmo como indivíduo, o processo de individuação. Em tipos psicológicos, ele define a individuação da seguinte forma, abre aspas. Em geral, é o processo de formação e de especialização da natureza individual. Em particular, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como um ser distinto da psicologia geral, coletiva. A individuação é, por conseguinte, um processo de diferenciação que tem por alvo o desenvolvimento da personalidade individual. Fecha aspas. Na mesma obra, ele define o termo indivíduo, abre aspas,
O indivíduo psicológico caracteriza-se por sua psicologia peculiar e, em determinados aspectos, exclusiva. O caráter peculiar da psique individual manifesta-se menos em seus elementos que em suas formações complexas. O indivíduo psicológico, ou individualidade, tem uma existência inconsciente a priori, mas só existe conscientemente se estiver presente uma consciência da sua natureza peculiar, isto é, se existir uma distinção consciente com relação aos outros indivíduos. Fecha aspas. Observe-se a declaração aparentemente simples e óbvia de que a individualidade tem uma existência inconsciente a priori. Numa primeira leitura, podemos não perceber todas as implicações dessa afirmação. Uma imagem mitológica que faz a mesma afirmação veicula de forma muito mais adequada o impacto do seu significado. No Evangelho de Lucas, quando as pessoas se rejubilaram por terem poder sobre os demônios, Jesus replicou: Não vos rejubileis com a submissão dos espíritos com relação a vós, mas rejubilai-vos de que vossos nomes estejam escritos no céu. Aqui temos o significado mais completo da afirmação abstrata de que a individualidade tem uma existência inconsciente a priori. Nossos nomes estão escritos no céu. Em outras palavras, a personalidade ímpar de cada um de nós tem uma origem e uma justificação de existência de natureza transpessoal. Noutra obra, Jung colocou a questão de outro modo, abre aspas, o si mesmo, tal como o inconsciente, é uma existência a priori da qual o ego se desenvolve. É, por assim dizer, uma prefiguração inconsciente do ego, fecha aspas. A concepção de que a identidade tem uma existência a priori é expressa na antiga ideia de que a pessoa tem uma estrela própria individual, uma espécie de contraparte celestial que representa a dimensão e o destino cósmico dessa pessoa. A estrela de Belém foi a estrela de Jesus e apresentou um grau de brilho compatível com a grandeza do seu destino. Wordsworth exprime a mesma imagem nos versos The soul that rises with us, our life's star, hath had elsewhere its seating, and cometh from afar. A alma que conosco se eleva, a estrela de nossa vida, teve alhures o seu lugar e vem de muito longe. A imagem da estrela como centro transpessoal de identidade apareceu no sonho de uma mulher. Após uma importante percepção de que pertencia a si mesma e não ao marido, ela sonhou, abre aspas, eu estava do lado de fora e vi uma estrela cadente, mas a estrela não desapareceu. Ela pulsou por algum tempo e então se manteve brilhante e redonda. Estava muito mais próxima do que qualquer outra estrela amarelo-laranja, como um sol, mas menor que o nosso sol. Pensei comigo, vi nascer uma nova estrela. Fecha aspas. O manto de glória do hino da pérola gnóstico, discutido anteriormente, é outro símbolo do centro transcendental da individualidade. O Salvador o deixa ao descer para as trevas do Egito. Mas, quando sua tarefa se completa e ele volta à sua morada celestial, o manto de glória vai recebê-lo. O texto diz, abre aspas, eu havia esquecido o seu esplendor, tendo-o deixado quando criança na casa de meu pai. Agora, quando tomava do manto, ele me parecia subitamente ter se tornado um espelho de mim mesmo. Vi-me inteiro nele e vi-o inteiro em mim. Vi que éramos dois distintos e ao mesmo tempo um só, na similaridade de nossas formas. Fecha aspas. No excelente comentário de Jonas a respeito dessa imagem, lemos, abre aspas, ela simboliza o eu celestial ou eterno da pessoa, sua ideia original, uma espécie de duplo ou alter ego, que é preservado no mundo superior enquanto ela trabalha embaixo. Fecha aspas. Outro ponto que merece ênfase é a clara distinção feita por Jung em sua definição entre individualidade consciente e individualidade inconsciente. O processo de atingimento da individualidade consciente é o processo de individuação, que leva à percepção de que o nosso nome está escrito no céu. A individualidade inconsciente se exprime em impulsos compulsivos para o prazer e para o poder, e nas defesas de todo tipo de que o ego dispõe. Esses fenômenos costumam ser descritos por palavras de cunho negativo, tais como egoísta, egocêntrico, autoerótico e assim por diante. Embora esses termos negativos tenham sua justificativa, uma vez que os comportamentos desse tipo podem ser desagradáveis para as outras pessoas, a atitude veiculada por essas palavras de cunho negativo pode ser bastante prejudicial quando o indivíduo as aplica a si mesmo. Esses pejorativos, caso o terapeuta os use, só podem reforçar a própria atitude depreciativa do paciente com relação ao inconsciente e à sua própria totalidade potencial. O fato é que, envolto pelas manifestações da individualidade inconsciente, repousa o valor supremo da própria individualidade, à espera da sua redenção pela consciência.
Jamais chegaremos ao lápis jogando fora a prima matéria. A mesma ideia é expressa com algumas diferenças pela passagem, abre aspas. O simbolismo da mandala exibe uma marcada tendência para concentrar todos os arquétipos num centro comum, comparável à relação entre todos os conteúdos conscientes do ego. Poderíamos talvez considerar a mandala como reflexo da natureza egocêntrica da consciência, muito embora essa perspectiva só se justificasse se se pudesse provar que o inconsciente é um fenômeno secundário. Mas é fora de dúvida que o inconsciente é mais antigo e mais original que o consciente. Por essa razão, podemos considerar o egocentrismo do consciente da mesma forma um reflexo ou uma imitação do selficentrismo do inconsciente. Fecha aspas. Podemos acrescentar a isso que, se o egocentrismo é a imitação do si mesmo feita pelo ego, então o ego, por meio da aceitação consciente dessa tendência, tornar-se-á consciente daquilo que está imitando, o centro e a unidade transpessoais da individualidade, o si mesmo. Em minha experiência, a base de quase todos os problemas psicológicos é uma relação não satisfatória com a necessidade de individualidade. E o processo de cura envolve com frequência uma aceitação daquilo que normalmente é chamado egoísta, voltado para a obtenção do poder ou autoerótico. A maioria dos pacientes da psicoterapia precisa aprender a ser egoísta de forma efetiva, assim como mais efetiva no uso do seu próprio poder pessoal. Eles precisam aceitar a responsabilidade gerada pelo fato de serem centros de poder e de efetividade. O chamado comportamento egoísta ou egocêntrico, que se exprime em exigências feitas aos outros, não é uma autoconcentração consciente ou individualidade consciente e efetiva. Só exigimos dos outros o que não conseguimos por nós mesmos. Se tivermos uma autoestima ou uma autoconsideração insuficientes, nossas necessidades se exprimirão inconscientemente por meio de táticas coercitivas com relação aos outros. E muitas vezes a coerção ocorre sob a capa de virtude, de amor e altruísmo. Esse egoísmo inconsciente é ineficaz e destrutivo para nós e para os outros. Ele não consegue atingir o seu propósito, porque é cego, sem consciência de si mesmo. Não se requer a extirpação do egoísmo, que é impossível, mas sim que ele seja combinado à consciência e assim seja efetivo. Todos os fatos biológicos e psicológicos nos ensinam que cada unidade individual da vida concentra-se em si mesma de forma profunda. O único fator variável é o grau de consciência que acompanha esse fato. A ampla utilização atual do termo freudiano narcisismo é um bom exemplo da falta generalizada de compreensão da autoestima. O mito de Narciso implica algo bastante diferente de um excesso de autoestima indulgente. Narciso foi um jovem que rejeitou todas as pretendentes a seu amor. Como represália, Nêmesis levou-o a apaixonar-se pela própria imagem, refletida num poço, e ele morreu desesperado por não poder ter a posse do objeto do seu amor. Narciso representa o ego alienado incapaz de amar, isto é, incapaz de dar interesse e libido à vida, pois ele ainda não está ligado a si mesmo. O ato de apaixonar-se pela própria imagem refletida só pode ter como significado que ainda não possuímos a nós mesmos. Narciso aspira a unir-se a si mesmo simplesmente porque está alienado do seu próprio ser. Como Platão o exprimiu claramente no banquete, que pode ser ouvido aqui no canal, amamos e aspiramos àquilo que nos falta. O narcisismo, em suas implicações mitológicas originais, não é, por conseguinte, um excesso desnecessário de autoestima. É justamente o oposto, um estado frustrado de busca de uma autopossessão que ainda não existe. A solução do problema de Narciso é antes realização da autoestima que renuncia à autoestima. Encontramos aqui um erro comum do ego moralizador, que tenta criar uma personalidade amante mediante a extirpação da autoestima. Trata-se de um profundo erro psicológico que só provoca uma divisão psíquica. A autoestima realizada constitui um pré-requisito do amor genuíno por qualquer objeto e do fluxo de energia psíquica em geral. No caso de Narciso, a realização da autoestima, ou união com a imagem das profundezas, requer uma descida até o inconsciente, uma néquia, ou morte simbólica. Esse sentido mais profundo do mito de Narciso é indicado por alguns outros detalhes. Depois que morreu, Narciso virou um narciso. Essa é a flor da morte, de narcal, estar rígido ou morto. O Narciso foi consagrado ao Hades e abriu as portas do seu reino subterrâneo.
Perséfone havia colhido um único narciso quando a terra se abriu, e Hades emergiu para raptá-la. A conclusão inescapável é que o narcisismo, pelo menos em seu sentido mitológico original, é o caminho que leva ao inconsciente, onde devemos ir para buscar a individualidade. Outra implicação do mito de Narciso e do tema da paixão com relação ao próprio reflexo é trazida por uma imagem paralela que se encontra na interpretação órfica da lenda de Dioniso. Quando Dioniso, criança, foi despedaçado pelos titãs, falou-se que estivera brincando, entre outras coisas, com um espelho. De acordo com Proclo, o espelho foi interpretado como indício de que Dionísio viu a sua própria imagem na matéria e se lançou sobre ela tomado de desejos. Ele ansiava pela autorrealização, como Narciso. Assim ele ficou confinado à matéria, encarnado e sujeito ao desmembramento por parte dos titãs. Em termos psicológicos, esse mitologema pode referir-se a uma fase inicial do desenvolvimento durante a qual o ego primitivo, ainda identificado com a totalidade inconsciente original, começa a funcionar na realidade espaço-temporal. Abraça a matéria. Mas a realidade é hostil para com o estado inflado da totalidade inconsciente, identidade entre o ego e o si mesmo, e o desmembra. As fases posteriores do desenvolvimento levam à recomposição. A experiência subjetiva da individualidade é um profundo mistério que não podemos ter esperanças de abarcar por meio da compreensão racional. Todavia, podemos abordar algumas das suas implicações mediante o exame das imagens simbólicas que a ela se referem. Comecemos analisando o testemunho da etimologia. A etimologia é o lado inconsciente da linguagem e por isso se reveste de relevância para os estudos psicológicos. A palavra indivíduo deriva de duas raízes, in, não, e dividere, dividir. Assim sendo, seu significado básico é algo indivisível. Isso corresponde ao fato de a experiência da individualidade ser fundamental. Não pode ser analisada ou reduzida a elementos mais simples. É interessante notar que um conceito tão fundamental como o de indivíduo deve ser expresso em termos daquilo que não é, isto é, não divisível. O mesmo fenômeno ocorre com a palavra átomo, a unidade básica da matéria, do grego a, não, e tom, de tomenin, cortar, dividir. Isso aparece novamente nas palavras inteiro e integrar, do latim in, não, tag, base de tangere, tocar. Parece que, ao fazer a tentativa de descrever fatos básicos como a individualidade, devemos recorrer ao mesmo procedimento utilizado na descrição da divindade. Como a individualidade é um fato que transcende nossas categorias de compreensão consciente, não podemos fazer mais que a descrever em termos daquilo que ela não é, pela chamada via negativa. A palavra indivíduo relaciona-se etimologicamente à palavra viúva. De acordo com Skeat, viúva em latim, vidua, deriva de um verbo cognato perdido, videre, que significa partir. Jung demonstrou que as imagens da viúva e do órfão são parte do processo de individuação. Nesse sentido, ele cita as palavras de Santo Agostinho, que teria dito: "A igreja toda é uma viúva abandonada no mundo." E acrescenta: "Assim também a alma é abandonada no mundo." A citação de Agostinho, que pode ser ouvida aqui no canal, continua: "Mas tu não és órfão e não és contado entre as viúvas. Tens um amigo, és o órfão de Deus, a viúva de Deus." No texto de Mani, Jesus foi chamado filho da viúva. Viúva significa aquela que separa. Assim, antes da viuvez, não se é ainda um indivíduo, indivisível, estando-se sujeito a um processo de separação. O simbolismo nos diz que a viuvez é uma experiência no caminho da realização da individualidade. Na verdade, a individualidade é a progênie dessa experiência. Isso só pode significar que o homem deve separar-se daquilo de que depende, mas que ele não é, antes de poder tornar-se consciente daquilo que ele é, único e indivisível. Deve-se quebrar uma projeção de dependência. Implicações similares se aplicam à imagem do órfão, que é sinônimo da pedra filosofal dos alquimistas. Ficar órfão denota a perda do apoio paterno e a quebra das projeções parentais. Constitui igualmente um pré-requisito da experiência consciente da individualidade. Como afirma Santo Agostinho, ser viúva ou órfão é algo que nos põe em relação com Deus, o si mesmo. Segundo, a mônada e o monogene.
Um importante conjunto de materiais referentes à experiência da individualidade pode ser encontrado nas especulações filosóficas dos antigos a respeito do ou mônada. Os primeiros filósofos encontraram o mistério da individualidade em projeções filosóficas cosmológicas. Suas especulações a respeito da mônada, ou que está por trás de todos os fenômenos, era na realidade uma projeção do fato psicológico interno referente a ser um indivíduo. Por exemplo, a mônada constituía uma imagem proeminente na especulação pitagórica. De acordo com os pitagóricos, a mônada é um princípio criador que impõe ordem e limitações ao infinito. Afirmava-se que, abre aspas, quando surgiu a mônada limitou a parte mais próxima do ilimitado, fecha aspas. A mônada também era identificada com o fogo criador central, que era a fonte da criação e do governo. Esse fogo central tem alguns nomes interessantes. É chamado Torre de Zeus, Guardião de Zeus, Coração do Mundo e Altar, Elo e Medida da Natureza. Essa passagem nos diz que o princípio da individualidade é o próprio princípio criador e que toda a ordem, aquilo que os gregos chamam cosmos, dele deriva. A mônada também é identificada com fogo, o que é reminiscência do simbolismo alquímico, em que o ponto, uma versão da mônada, é equiparado a cintila, centelha de luz e fogo. Por conseguinte, o princípio da individualidade é a fonte tanto da consciência, luz, quanto da energia, fogo. A mônada ocupa um lugar proeminente na especulação gnóstica. Falando dos gnósticos, afirma Hipólito, abre aspas, para eles o princípio de todas as coisas é a mônada, não gerável, imperecível, incompreensível, inconcebível, o Criador e a causa de todas as coisas geradas. Essa mônada é chamada por eles o Pai, fecha aspas. No Codex Bruce, temos a seguinte descrição da mônada, abre aspas. É a verdade que abarca a todas as 12 profundezas. É a verdade do todo, é a mãe de todos os eões. É aquilo que circunda todas as profundezas. Essa é a mônada incompreensível e que não pode ser conhecida. É aquilo que não tem fecho, seal. Aquilo em que estão todos os fechos, seals, que é bendito por todos os séculos e séculos. É o Pai eterno, o inefável, impensável, incompreensível, intranscendível Pai. Fecha aspas. A imagem da mônada gnóstica enfatiza o mistério da individualidade que a tudo abarca. Ela não permite muita exegese racional, mas veicula efetivamente de forma vigorosa o sentimento de que o indivíduo é portador de um profundo mistério. Essas imagens dificilmente são necessárias hoje, já que há muito pouco em nossa cultura contemporânea para justificar e validar o indivíduo como tal. Essa mesma imagem se encontra em Platão, que pode ser ouvido aqui no canal. Em Parmênides há um longo discurso a respeito da natureza do Esse diálogo apresenta grandes dificuldades para uma compreensão racional. As únicas conclusões a que ele chega com relação ao são paradoxos. Eis algumas dessas conclusões, abre aspas. O não está em repouso nem em movimento. O sempre deve estar tanto em movimento como em repouso. O nada tem a ver com o tempo e não ocupa nenhum intervalo de tempo. Se o é no tempo. O tanto toca como não toca. É tanto ele mesmo como os outros. O tanto é como está se tornando mais velho e mais jovem que ele mesmo. O nem é nem se torna mais velho ou mais jovem que ele mesmo. Só há e ele é tanto todas as coisas como absolutamente nada. Fecha aspas. A lista de contradições poderia prolongar-se, mas já temos o suficiente para nossos propósitos. Até os filósofos têm dificuldade de obter alguma coisa com base neste diálogo. Vejo como um elaborado tom filosófico que confunde as faculdades racionais com o possível objetivo de abrir caminho para uma experiência subjetiva imediata de ser um indivíduo. A principal coisa demonstrada por Platão é: o não pode ser apreendido pela lógica ou pelas categorias conscientes de tempo, espaço e causalidade. Não pode ser apreendido pela lógica porque envolve contradições. Ele tanto participa quanto não participa do tempo, do espaço e do processo de causa e efeito. Na verdade, essas conclusões não fazem sentido para um filósofo de orientação racionalista. Não obstante, podemos entendê-las como descrições bastante precisas de um fato empírico, de natureza psicológica, o fato da individualidade. Se pensarmos na experiência da individualidade como algo dotado de dois centros, o ego e o si mesmo, essas contradições se acomodam. O ego é uma encarnação, uma entidade que participa das vicissitudes do tempo, do espaço e da causalidade. O si mesmo, como centro da psique arquetípica, está em outro mundo.
além da consciência e das suas formas de particularização da experiência. O ego é o centro da identidade subjetiva. O si mesmo é o centro da identidade objetiva. O ego vive na Terra, mas o si mesmo está escrito no céu. Esse mesmo fato psicológico é representado pelo mito dos Dioscuros. Um deles, Castor, é mortal, o outro, Pólux, é imortal, além do espaço e do tempo. A imagem da mônada é tratada com consideráveis detalhes por Plotino, o filósofo neoplatônico do século III a.C. Nas Eneadas, ele tem muitas coisas belas e profundas a dizer a respeito do Um, que certamente devem ter como origem suas próprias experiências interiores. Abre aspas. É pelo Um que todos os seres são seres. Pois o que seria existir que não fosse um? Se não for um, uma coisa não é. Nenhum exército, nenhum coro, nenhum rebanho existe se não puder ser um. O mesmo ocorre com os corpos das plantas e dos animais. Cada um deles é uma unidade. A saúde depende da coordenação do corpo, em unidade. A beleza, do domínio das partes pelo um. A virtude do espírito, da unificação numa só coesão. Fecha aspas. Seria difícil encontrar melhor expressão da importância básica do princípio da individualidade. Se compreendermos essa passagem em sentido psicológico estrito, ela diz que todo ser autêntico ocorre quando vivemos e falamos a partir da nossa individualidade exclusiva e unificada. Com efeito, isso é fácil de dizer, mas muito difícil de vivenciar na realidade. Outra citação de Eneadas, abre aspas. Como gera todas as coisas, um não pode ser nenhuma delas. Nenhuma coisa, quantidade, qualidade, inteligência ou espírito. Nem em movimento, nem em repouso, nem no tempo, nem no espaço. Ele é o uniforme em si mesmo, ou antes o sem forma, que precede a forma, o movimento e o repouso, que são características do ser, e torna o ser múltiplo. Fecha aspas. Essa passagem apresenta uma questão cuja compreensão é absolutamente essencial para o desenvolvimento psicológico e que surge com frequência na prática psicoterapêutica. Abre aspas. Como gera todas as coisas, um não pode ser nenhuma delas. Fecha aspas. Isso significa que é um erro identificar nossa individualidade com alguma função, um talento ou um aspecto de nós mesmos. Todavia, com muita frequência fazemos justamente isso. Aquele que se sentiria inferior e deprimido na presença de pessoas que são mais inteligentes, que leram mais livros, que viajaram mais, que são mais famosas ou mais habilidosas, ou dotadas de conhecimento na arte, na música, na poesia, ou em algum outro campo da ação humana, estará cometendo o erro de identificar algum aspecto ou alguma função particulares de si mesmo, a sua individualidade essencial. Como uma capacidade particular sua é inferior à de outra pessoa, ele se sente inferior. Esse sentimento o leva tanto a um afastamento depressivo quanto a esforços defensivos e competitivos para provar que não é inferior. Se uma pessoa dessas pudesse experimentar o fato de que sua individualidade e o seu valor pessoal estão além de todas as manifestações particulares, a sua segurança já não será ameaçada pelas realizações dos outros. Esse sentimento de valor inato que precede e que não leva em conta as proezas e realizações é o precioso depósito deixado na psique pela experiência do amor paterno genuíno. Se não passar por essa experiência, o indivíduo deve buscar laboriosamente, nas profundezas do inconsciente, o equivalente interno, a mônada, em geral simbolizada por uma mandala. Essa experiência traz o sentimento de posse de uma base transpessoal para o ser e possibilita ao indivíduo o sentimento de ter o direito de existir de forma como realmente é. O equivalente teológico dessa experiência é a justificação diante de Deus. Mais uma vez, diz Plotino, abre aspas, deve haver algo plenamente autossuficiente. É o Um, somente ele, dentro e fora, é sem necessidade. Ele não precisa de nada além de si mesmo, seja para existir, para alcançar o bem-estar ou para manter sua existência. Fecha aspas. Essa passagem nos remete à descrição feita por Newman, da Ouroboros, da imagem da serpente que devora a própria cauda. Toda a discussão por ele feita é pertinente ao nosso objeto, muito embora se limite em grande parte a manifestações infantis da Ouroboros. Mas essa imagem é ativa e nos sustém ao longo de todas as fases do desenvolvimento psíquico. O fato psíquico para o qual ela aponta é o antídoto de todas as frustrações que a dependência com relação a objetos e pessoas externos engendra. Ter consciência da própria individualidade é perceber que temos tudo de que precisamos.
significa da mesma forma que precisamos de tudo que temos, isto é, de que todo conteúdo e evento psíquico é significativo. Essa ideia é expressa na seguinte passagem de Plotino, abre aspas, aqueles que acreditam que o mundo do ser é governado pela sorte ou pelo acaso e que depende de causas materiais, está muito longe do divino e do conceito do um. Fecha aspas. Estar relacionado com a própria individualidade significa aceitar tudo que for encontrado no íntimo como aspecto dotado de sentido e significativo de todo individual. E, no entanto, com que facilidade e frequência recorremos à tática preguiçosa de fugir ao encontro genuíno com algum aspecto significativo de nós mesmos, dizendo, eu não quis dizer isso, ou, apenas esqueci, ou ainda, foi apenas um descuido, e assim por diante. Para quem foi iniciado na individualidade, essa saída já não está disponível. Eles sabem que nenhum evento psíquico é fortuito. Não há lugar para o acaso no mundo significativo da psique. Plotino resume a questão na seguinte passagem, abre aspas. Como não contém diferenças, o um está sempre presente, e nós estamos presentes quando já não contemos diferença. O um não aspira a nós, a mover-se em torno de nós. Nós aspiramos a ele, a mover-nos em torno dele. Na realidade, sempre nos movemos em torno dele, mas nem sempre olhamos. Somos como um coro agrupado em torno de um regente que permite que a sua atenção seja distraída pela plateia. Todavia, o coro, se voltasse para o seu agente, cantaria como deveria cantar e estaria realmente com ele. Sempre nos encontramos em torno do um. Se assim não fosse, nos dissolveríamos e deixaríamos de existir. No entanto, o nosso olhar não permanece fixo no um. Quando olhamos para ele, alcançamos o objetivo dos nossos anseios e encontramos repouso. É então que, com toda a discórdia deixada para trás, dançamos à volta dele uma dança inspirada. Nessa dança, o espírito encara a fonte da vida, a fonte da inteligência, a origem do ser, a causa do bem, a raiz da alma. Todas essas entidades emanam do um, sem nenhuma diminuição, pois ele não é uma massa material. Se o fosse, suas emanações seriam perecíveis, mas elas são eternas, pois seu princípio originador permanece sempre o mesmo. Como não se fragmenta ao produzi-las, ele permanece íntegro. Assim, elas também persistem, como persiste a luz enquanto o sol brilha. Fecha aspas. Antes de deixar Plotino, devo mencionar uma especulação sua, diretamente relacionada com o assunto deste capítulo. Essa especulação se encontra no 7º tratado da Quinta Eneada e é intitulada Existe um arquétipo ideal dos seres particulares? Existe um arquétipo ideal dos seres particulares? Em outras palavras, terá o indivíduo uma forma eterna ou ideia platônica como base transcendental da sua identidade pessoal? Plotino responde a essa questão na afirmativa, e assim, ao lado de outros filósofos místicos e especulativos, prenunciou a descoberta empírica do si mesmo, feita por Jung. Para completar essa exploração da imagem da mônada, chegamos aos tempos modernos e à monadologia de Leibniz. Ele fala de mônadas sem aberturas, afirmando, abre aspas, as mônadas não têm aberturas pelas quais possam entrar ou sair coisas, fecha aspas. Em nossos dias, F.H. Bradley exprime a mesma ideia ao afirmar, abre aspas, minhas sensações externas não são menos privadas para mim mesmo que meus pensamentos e sentimentos. Em ambos os casos, minha experiência cai no interior do meu próprio círculo, um círculo fechado por fora. E, com todos os elementos semelhantes, toda a esfera é opaca para com outras esferas que estão à sua volta. Em resumo, tomada como existência que aparece num espírito, o mundo inteiro para cada espírito é peculiar e privativo desse espírito. Fecha aspas. Essa ideia traz consigo uma verdade básica a respeito da vida como experiência de indivíduos. Cada um de nós habita em seu próprio mundo distinto e não tem meios de saber como esse mundo se compara com o de outras pessoas. É verdade que dispomos da língua, mas imagino que mesmo esta seja uma experiência privada e pessoal num grau que nem imaginamos. O mesmo se aplica à arte, à música e ao mundo externo dos objetos. Sei como experimento essas coisas, mas como posso saber se a minha experiência corresponde à de outra pessoa? Eu sei como eu experimento essas coisas, mas como posso saber se a minha experiência corresponde à de outra pessoa? Por exemplo, faço uma certa imagem de uma sala do seu conteúdo. Como eu posso então saber se todos farão a mesma imagem?
Com efeito, podemos chegar a um acordo em torno de uma descrição verbal da sala e dos objetos nela contidos, mas as palavras podem ter diferentes referências subjetivas para cada um de nós. E não podemos ver dentro do mundo de nenhuma outra pessoa para fazer comparações. O mundo não existe enquanto não houver uma consciência para percebê-lo. Segue-se que haverá tantos mundos quantos forem os centros de consciência, e cada um desses mundos é distinto, completo e hermeticamente fechado a todos os demais. Isso pode parecer estranho, mas estou convencido de que se trata de um fato concreto que se torna evidente, uma vez que sejam dissolvidos determinados pressupostos e identificações inconscientes. Mas que dizer das inegáveis experiências de solidariedade, empatia, compreensão e amor humanos? E que dizer do próprio processo psicoterapêutico, que requer que analista e analisando se influenciem de maneira mútua? Se somos verdadeiramente privados de abertura, como podem acontecer essas coisas? Em primeiro lugar, devemos excluir todos os relacionamentos que não passem de aparência, os quais, na verdade, se baseiam na projeção e na identificação inconsciente. Nesses casos, só temos a ilusão de conhecer e de estar em relação com outra pessoa. Tendo descartado os fenômenos de projeção, que compõem a vasta maioria daquilo que se costuma denominar amor ou relacionamento, só temos uma experiência que indubitavelmente compartilhamos com os outros e que nos pode tornar capazes de ter amor e compreensão objetivos. Trata-se da experiência de ser uma mônada sem abertura, o habitante solitário de um mundo fechado. Nesse sentido, estamos todos no mesmo barco. E como essa experiência representa a característica básica e essencial da existência humana, compartilhamos uns com os outros uma coisa que é, sem sombra de dúvida, a mais importante, certamente básica o bastante para todo o amor e para toda a compreensão que há em nós. Por conseguinte, só somos sem abertura com relação aos detalhes e às particularidades de nossa vida pessoal, de nossos juízos e de nossas percepções. Mas, na medida em que estamos em relação com a nossa individualidade, como um todo e com a sua essência, chegamos a uma relação objetiva e compassiva com os outros. Para resumir, devemos dizer que o ego é desprovido de janelas, mas que o si mesmo é uma abertura para outros mundos do ser. Há outra imagem relevante para o objeto da nossa discussão, estritamente ligada à imagem da mônada, mas que conta com algumas características distintivas próprias. Refiro-me aos monogenes. Enquanto a mônada é o incriado, o monogene é o único filho. A referência mais familiar a essa imagem está no credo, que se refere a Cristo como unigênito. O mesmo termo é usado na descrição da cosmogonia feita por Platão no Timeu. Afirma ele, abre aspas, para que o mundo fosse único como o perfeito animal, o Criador não criou dois, nem um número infinito de mundos, mas há e sempre haverá um único. Fecha aspas. De acordo com a especulação cosmogônica valentiniana, no princípio havia o profundo, o pai de tudo, chamado Bitus. Não sei se essa é a pronúncia. Dele emanou o Nous, que também é chamado monogene. Abre aspas, disse que ele é a imagem e semelhança daquele de quem emanou. Fecha aspas. Temos aqui 3 versões da mesma imagem básica, a versão cristã, a versão filosófica platônica e a versão gnóstica. Em cada um dos casos, um único ser é criado, gerado ou emanado do incriado. Se entendemos essas imagens como psicologia projetada, devemos fazer referência ao ego empírico que emerge do si mesmo original, a priori. O ego é o unigênito. Só há um ego, e ele não tem irmãos, exceto nos casos patológicos de personalidade múltipla. Ser um indivíduo é, por conseguinte, algo relacionado à experiência de ser filho único. Uma experiência que tem 2 aspectos principais, um positivo e outro negativo. O aspecto positivo é a experiência de ser o favorecido, de não ter rivais com quem competir pela atenção, pelo interesse e pelo amor disponíveis. O aspecto negativo de ser filho único é que isso significa ser sozinho. Essas mesmas considerações se aplicam à experiência da individualidade. Ser um indivíduo significa ser alguém especial e favorecido, e da mesma forma, alguém sozinho. Alfred Adler foi o primeiro a, abre aspas, chamar a atenção para a psicologia do filho único, acentuando particularmente as exigências e expectativas alimentadas pelo filho único de ser o centro das coisas, o especial. Fecha aspas. Trata-se do egocentrismo ou autocentrismo inconsciente que já discutimos.
O filho único é particularmente vulnerável à identificação com o monogene, pois as experiências da sua infância concretizam essa imagem. Ele é, na realidade, um unigênito. Para se desenvolver, deverá passar pela dolorosa experiência de aprender que ele não é nada especial com relação ao mundo exterior. Todavia, a imagem e a experiência de ser especial permanecem válidas do ponto de vista psicológico interno, uma vez que constituem uma expressão da natureza da individualidade em si. O outro aspecto da condição de filho único é a solidão, que é também uma fase crucial do processo de individualidade consciente. A solidão é uma precursora da experiência positiva do ser só. Devemos dizer que o ser só é um fato da existência individual. A experiência da solidão é, para um ego que ainda não está disposto ou ainda não é capaz de aceitá-la, a primeira emergência dolorosa desse fato na consciência. A solidão busca a distração ou a união para esquecer o fato incômodo da individualidade. Ser um indivíduo significa ser alguém especialmente favorecido, assim como solitário. Ser um indivíduo significa ser alguém especialmente favorecido, assim como solitário. Se for enfrentada em vez de esquecida, a solidão poderá levar à aceitação criativa do ser só. O aspecto de ser só da individualidade é representado pelo eremita, pelo monge, pelo solitário. Num evangelho gnóstico recém-descoberto, chamado Evangelho de Tomé, há vários pronunciamentos significativos de Jesus acerca dos sozinhos ou solitários. A palavra grega é monakoi, que também se pode traduzir por unificados, abre aspas. Jesus diz, bem-aventurados sois vós, os solitários e eleitos, porque achareis o reino, porque fostes por ele gerados, e a ele retornareis. Eu, Jesus, vos digo, quando uma pessoa se encontrar solitária, estará plena de luz, mas quando se encontrar dividida, estará plena de trevas. Jesus diz, muitos ficam à porta, mas apenas os solitários entrarão na câmara nupcial. Fecha aspas. Terceiro, unidade e multiplicidade. Se a unidade, o ser sozinho e a indivisibilidade constituem marcas da individualidade, a multiplicidade e a dispersão são o seu oposto. Essa oposição é exemplificada no problema filosófico tradicional de um e de muitos. Já vimos como o mito de Narciso pode ser entendido como representação de um processo de quebra de unidade inconsciente original e da submissão ao desmembramento e à dispersão. Poderíamos denominar isso de fase analítica do processo do desenvolvimento da consciência. Mas, dado o estado de fragmentação psíquica, instala-se uma fase unificadora, ou sintética. Há muitos exemplos na literatura gnóstica da imagem de união daquilo que se dispersou. Por exemplo, no Evangelho de Eva, citado por Epifânio, há a seguinte passagem, abre aspas. Estava numa alta montanha e vi um homem poderoso e outro, um anão, e ouvi como se fosse a voz do trovão, e aproximei para ouvir. E a voz falou dentro de mim e disse, sou tu, e és eu. E onde estiveres, aí estarei. E estou disseminado ou espelhado em tudo. Onde quer que estiveres, reunirás a mim. E, reunindo a mim, reunirás a ti. Fecha aspas. O homem poderoso e o anão referem-se ao tema do maior que o maior e menor que o menor, que descreve a natureza paradoxal da experiência de ser um indivíduo. O indivíduo nada é em termos coletivos, estatísticos, mas é tudo do ponto de vista interno. O indivíduo nada é em termos coletivos, estatísticos, mas é tudo do ponto de vista interno. O homem poderoso, que é grande e pequeno, é o antropos, a mônada original, que passou por uma dispersão no processo de encarnação do ego. A adaptação ao mundo real da multiplicidade requer atenção, assim como o envolvimento com relação às particularidades que fragmentam o estado de unidade original. Nosso texto nos aconselha a reunir esses fragmentos espalhados. Em outra passagem, citação do Evangelho de Filipe, feita por Epifânio, a alma se justifica enquanto sobe ao reino dos céus. Abre aspas. Reconheci-me em mim mesma e me juntei de todos os lados. Não semeei crianças ao dirigente, o senhor deste mundo, mas cortei-lhe as raízes. Reuni meus membros que estavam espalhados e conheço aquele que és. Fecha aspas. Uma versão teológica da mesma imagem é encontrada em Santo Agostinho, abre aspas. Já que, através da iniquidade e da falta de Deus, desertamos, tornamo-nos dissidentes e nos afastamos do único verdadeiro Altíssimo Deus, dissipando-nos na multiplicidade, divididos pela multiplicidade e por ela partidos,
era necessário que a multiplicidade se juntasse num clamor para a vinda do Uno, o Cristo, e se justificasse na justiça do Uno, tornando-se una. Fecha aspas. Mais uma vez, temos a notável expressão psicológica da mesma ideia em Orígenes, abre aspas. Era um homem uno. Nós, que ainda somos pecadores, não podemos adquirir esse título de louvor, pois cada um de nós não é uno, mas múltiplo. Vês que aquele que se julga uno não é uno, mas nele parecem existir tantas personalidades quantas forem suas disposições. Fecha aspas. Na dispersão ou multiplicidade, como condição psicológica, pode ser olhado do ponto de vista interno e do externo. Vista a partir de dentro, trata-se de um estado de fragmentação interna que envolve certo número de complexos relativamente autônomos que, quando tocados pelo ego, provocam mudanças de disposição e de atitude e levam o indivíduo a perceber que não é uno, mas múltiplo. Do ponto de vista externo, a multiplicidade se manifesta por meio da exteriorização, ou da projeção de partes da psique individual no mundo exterior. Numa tal condição, a pessoa encontra seus amigos e inimigos, esperanças e temores, fontes de apoio e ameaças de fracasso, concretizadas em pessoas, objetos e eventos externos. Num tal estado de dispersão, não pode haver experiência de individualidade essencial. Encontramo-nos sujeitos às 10.000 coisas. Os aspectos interior e exterior são apenas duas formas de ver o mesmo fato. Como quer que o vejamos, é necessário um processo de união. Esse processo ocupa a maior parte do tempo de uma análise pessoal. O analisando deve ser capaz de dizer repetidamente, sou isso. Quer esteja lidando com uma imagem onírica, quer esteja lidando com uma projeção baseada num afeto. O processo de auto-união, ou melhor, auto-reunião, envolve a aceitação como coisa própria de todos os aspectos do ser que foram deixados de fora ao longo do processo de desenvolvimento do ego. De forma bem gradual, vai surgindo nesse processo a percepção de que, por trás da aparente multiplicidade, há uma unidade, assim como de que, em primeiro lugar, essa unidade pré-existente foi o fator que motivou toda a árdua tarefa de auto-união. Um sonho moderno vai ilustrar os temas que estamos discutindo. Na verdade, todo esse capítulo pode ser considerado um comentário a respeito das implicações desse sonho. Ele foi muito curto, abre aspas. O sonhador viu um organismo unicelular, uma pequena massa de protoplasma pulsante como uma ameba. No centro, onde em condições normais deveria estar o núcleo, havia um buraco. Através desse buraco, ele viu outro mundo, uma paisagem que se alongava até a linha do horizonte. Fecha aspas. Algumas das associações do sonhador foram: o organismo unicelular lembrou o sonhador de que a vida é carregada por unidades individuais, discretas, as células. Aqui há uma referência definida ao simbolismo da mônada. O protoplasma foi descrito como a substância vital básica, a fonte de todas as premências biológicas de sobrevivência. Podemos considerá-lo como o centro de toda a concupiscência e de todos os desejos, os tipos de desejo. A pulsação remeteu ao movimento das marés, a sístole e a diástole, bem como a alternância entre o dia e a noite. O buraco no centro da célula lembrou o sonhador da toca do coelho, que era a entrada para o outro mundo em Alice no País das Maravilhas. O fato de o centro da célula estar vazio também lembrou uma passagem que o sonhador lera nas obras de Jung, relativa ao fato de as mandalas religiosas tradicionais terem a imagem da divindade no centro, ao passo que o centro das modernas mandalas individuais costuma estar vazio. O efeito geral do buraco foi descrito como uma janela por onde se vê outro mundo. Portanto, o sonho fornece um quadro da mônada em sua forma biológica, a célula. Essa célula se compõe de um protoplasma pulsante que representa a fome, a cobiça e o anseio de viver básicos da psique. No próprio centro da massa pulsante de desejos concupiscentes, há a janela ou entrada para o outro mundo, a psique arquetípica. A implicação disso é que obtemos um vislumbre de outro mundo fazendo esforços para alcançar o centro das necessidades protoplasmáticas e, certamente, não por meio da rejeição do protoplasma. Em outras palavras, a experiência da individualidade como fato transpessoal encontra-se no próprio centro das nossas necessidades, urgentes, pessoais e egoístas, de poder, de posse e de autoengrandecimento. Esse sonho tem como paralelo um sonho narrado por Jung, abre aspas.
O sonhador encontrou-se com 3 companheiros de viagem mais jovens em Liverpool. Era noite e chovia. O ar estava cheio de fumaça e de fuligem. Eles subiram do porto para a cidade alta. O sonhador disse: era terrivelmente escuro e desagradável, e não conseguíamos entender como alguém poderia se instalar ali. Falamos sobre isso, e um dos meus companheiros disse que era digno de nota o fato de um dos seus amigos ter se instalado ali, algo que espantou a todos. Durante essa conversa, chegamos a uma espécie de jardim público no centro da cidade. O parque era quadrado, e no seu centro havia um lago ou um poço grande. Havia nele uma única árvore, uma magnólia cheia de flores vermelhas, que miraculosamente se mantinha eternamente sob os raios do sol. Percebi que meus companheiros não tinham visto esse milagre, ao passo que eu estava começando a compreender por que o homem se instalara ali. Fecha aspas. Esse sonho tem várias semelhanças com o nosso sonho anterior. A escuridão desagradável de Liverpool corresponde ao protoplasma. O nome Liverpool, que se refere a fígado, liver, o centro da vida, tem o mesmo significado simbólico do protoplasma. No centro da escuridão de Liverpool, há um lago, Pool, com o eterno brilho do sol, uma estreita analogia com a visão do outro mundo no centro do protoplasma. A fonte do eterno brilho do sol é descrita mais tarde pelo sonhador como uma janela aberta para a eternidade, justamente como o outro sonhador chamou o buraco de janela para o outro mundo. Temos aqui a prova empírica de que a mônada, afinal de contas, não é totalmente desprovida de janelas. O sonho de Liverpool levou ao desenho de uma mandala que Jung publicou, ilustração 39. A mandala, como Jung demonstrou, é a principal expressão simbólica da experiência de ser um indivíduo. Tal imagem às vezes surge espontaneamente do inconsciente quando todas as grandes e terríveis implicações do fato de ser uma única, indivisível e solitária mônada começam a aparecer diante do indivíduo. O conhecimento teórico consciente do simbolismo da mandala significa muito pouco. Na realidade, esse conhecimento envolve o perigo de que essas imagens sejam deliberadamente usadas como substituto da experiência real. Como diz Jung, abre aspas, todo cuidado é pouco com essas questões, tendo em vista que, com uma necessidade de imitação e uma avidez positivamente mórbidas no sentido de se adornarem com essas penas estrangeiras e de se esconderem em meio a essa plumagem exótica, muitos se desviam e seguem o impulso de tomar essas ideias mágicas e aplicá-las exteriormente como um unguento. As pessoas farão qualquer coisa, pouco importa quão absurda, para evitar encarar a própria alma. Fecha aspas. Deixando de lado essas aberrações, a experiência que a mandala simboliza é, ao que tudo indica, o fato mais central e fundamental da existência humana. Tentem focalizar a condição de ser indivíduo com todas as consequências e implicações disso. Esse fato, tenuamente percebido, é a fonte de nossos maiores anseios e temores. Nós o amamos e, ao mesmo tempo, odiamos. Seus imperativos podem, num certo momento, nos jogar na angústia da separação e do desmembramento, e, em outro, veicular o mais profundo sentimento de significado e profundidade. Mas, ao longo de todas as vicissitudes, ele permanece como o fato essencial do nosso ser. Afirmei no início que a observação externa indica que a vida não é um contínuo e se compõe de unidades discretas. Todavia, ao discutir a natureza da mônada como algo sem janelas, descobrimos que esta tem na realidade uma janela. Descobrimos que no centro da experiência da individualidade está a percepção de que todos os indivíduos compartilham da mesma experiência da individualidade e experiência de viver num mundo próprio, fechado, e de que essa percepção nos vincula de forma significativa às demais unidades de vida. O resultado disso é que realmente experimentamos a nós mesmos como partes de um contínuo. A observação interior, numa profundidade suficiente, contradiz, por conseguinte, a exterior. Lembro-me da física referente à natureza da luz. A luz se compõe de partículas ou de ondas? Ou seja, é composta de unidades individuais ou é um contínuo? Os dados de que atualmente dispomos requerem que ela seja considerada paradoxalmente como composta tanto de partículas como de ondas. E é isso que ocorre com a psique. Somos tanto unidades indivisíveis únicas de ser, como partes de um contínuo que constitui a onda universal da vida.